Olá, queridos amigos e amigas. Eu me chamo Emerson Fernando da Silva e é com imensa alegria que estou aqui hoje, nesta quinta-feira, para a transmissão de nossas tradicionais lives. As nossas lives são transmitidas no canal da Selvi pelo YouTube. A Selvi também tem a sua unidade física e fica o convite para todos que ainda não conhecem a casa virem a conhecer. Nós temos as palestras presenciais aos domingos, em outros dias da semana também. Temos o nosso acompanhamento de grupos de vulnerabilidade, com a distribuição dos alimentos, também com o trabalho da costura, que trabalha juntamente as mulheres que estão gestantes em estado de vulnerabilidade. É um trabalho muito bonito na criação de enxovais. Temos o nosso passe opcional, né, aos domingos também, pela manhã. Ali, a nossa palestra começa às 9h45. Fica aí aberto para todos o convite, né? Nosso endereço é Rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho. Venham conhecer a nossa casa. Então, dando sequência às nossas lives, como já dito, reitero, estamos trabalhando a obra O Pão Nosso e hoje o título trabalhado é Não Tiranizais. Pois bem, este é um título por si só deveras interessante. Pois, por óbvio, nós sabemos que a tirania é algo ruim. Quando falamos não tiranizais, em um primeiro momento podemos até sentir uma certa estranheza e pensar quem tiraniza por livre-arbítrio no sentido de demonstrar o que quer ao fazer isso. Digo isso porque muitas vezes tirânicos utilizam-se da tirania, e estou dizendo em graus maiores para menores, com o artifício de estarem sendo não tirânicos, com um artifício de estar tentando fazer o certo. E de certo modo, isto não está errado. Há de haver e devemos considerar que o erro vem também da tentativa de acerto. Do contrário, pensaríamos que todos nós erraríamos propositalmente. Por mais que algumas coisas sejam descaradamente, flagrantemente erradas, ainda assim o indivíduo que as pratica, por muitas vezes, pensa estar fazendo o correto. Claro que devemos considerar os graus de estágio evolutivo de cada indivíduo, assim como o próprio Jesus, quando esteve aqui entre nós, falou de modo que fosse compreensivo para os seus fiéis. Veremos isso também aqui no nosso texto Não Tiranizais, da obra O Pão Nosso. Né? Porém, reiterando em relação aqui a algumas características do tema principal, Não Tiranizais, fica de início já e de imediato uma reflexão sobre o que é essa tiranização. Se ela se disponibiliza apenas em graus maiores, com efeitos muito claros, né, e evidenciados pela própria situação, ou se essa relação de poder tirânico também está em esferas menores, que por muitas vezes são mascaradas pela sua efêmera duração e pela intencionalidade do sujeito de tentar fazer o correto. Há sempre a questão de devermos fazer um exame de consciência sobre nossas próprias ações. A evolução depende de uma mudança. Caso não mudemos, não evoluímos, pois permaneceremos os mesmos. Então, são pontos que precisamos dar muita atenção. Sem mais delongas, irei ler aqui o texto. São 8 tópicos, a princípio, que são apresentados, como nós veremos. É um texto curto, é um texto, em teoria, rápido, porém com grandes, né, imensas reflexões. Como todos os textos da doutrina espírita assim o são, como tudo aquilo que nos gera interesse deve o ser. Uma vez que aprendemos de formas diferentes, repetindo coisas, repetindo leituras, por exemplo, de formas diferentes que já havíamos visto anteriormente. Então, né, vamos lá à leitura. O texto começa com uma citação de Marcos 4,33, que diz o seguinte: E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender.
O livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, está aqui nos apontando a questão que já foi trazida agora há pouco aqui por mim, sobre aprendermos de formas diferentes a depender do estágio em que nos encontramos. E é, dentro da doutrina, algo muito claro, a relação de como era um passado ao longo do tempo, a mensagem e como isso foi se modificando ao considerarmos que o passar do tempo trouxe uma evolução para que os indivíduos pudessem compreender de forma melhor aquilo que estava sendo dito anteriormente. O tema, obviamente, não tiranizais, é algo que foi evitado lá no início, foi evitado no meio do caminho, deve ser evitado hoje e deve se pregar para que seja evitado no futuro. Claro, podemos falar sobre isso de formas diferentes, assim como Marcos nos deixa escrito que foi Jesus, né, como Jesus fez. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Correto? E nós também, né, temos as nossas limitações e compreendemos muitas vezes da forma em que conseguimos. Por isso que devemos sempre estar atentos a coisas que ainda não percebemos nas coisas que já passou por nós. A experiência sendo aquilo que passa por nós e nos transforma, por mais que tenhamos tido essa transformação com certas situações, ainda podemos nos transformarmos ainda mais, sem dúvida alguma. O texto, né, a leitura de um texto tão importante quanto esse é uma das provas, né, acredito eu, sobre essa transformação possível em relação a coisas que já aconteceram. Vamos lá. No início do texto temos aqui a seguinte mensagem. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes, né? Ou seja, na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Uma das máscaras que a tirania pode ter ao ser apresentada a nós vai fazer parte, claro, dessa ânsia imediatista de mudança. Certo? Muitas vezes esse rigor empregado, essa exigência empregada, essa vontade de alterações, ela pode desvirtuar e acabar se tornando um instrumento tirânico. Há de se pensar que muitas vezes a mensagem não chega, pois o mensageiro não utiliza a forma correta de mandar a mensagem. O ouvinte... Enfim, mas fazendo uma outra analogia, pregar para convertidos, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, certo? Conversar com aqueles que nos entendem, ou com aqueles cujos quais estamos sempre em sintonia, é algo prazeroso e bom, certo? Muitas vezes, né, como dito aqui, na difusão dos ensinamentos evangélicos, a pregação rigorosa e exigente é vista, né, e de quando em quando, né, as encontramos, como foi dito. E isso pode se disponibilizar muitas vezes em um instrumento de rebelia à liberdade, trazendo assim, né, contingências talvez não valiosas, não virtuosas como a tirania. Continuando o texto, estamos ainda apenas no início, temos aqui a seguinte citação. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam. Aqui fica um pouco mais evidenciado. Aquela vontade que nós temos tem que servir a nós como motivação para nos auto-melhorarmos e conseguirmos cada vez mais melhores efeitos das nossas próprias ações. Não adianta vestirmos uma postura rígida e rigorosa a tal ponto de querermos fazer as coisas sempre do mesmo modo e esperarmos assim resultados diferentes. Isso é um absurdo. E como dito aqui, isso se apresenta em esferas particulares.
Temos muitas situações, né? O indivíduo, por exemplo, em casa tem um comportamento e fora de casa tem outro comportamento. Ou quando alguém descreve certo sujeito, depois, quando descrito por outras pessoas, fica aquela sensação, mas será que estamos falando da mesma pessoa? Qual é a forma que estamos nos apresentando? Ela é formada por uma retilinidade em relação a um pensamento coerente? Ou ela é tendenciosa no sentido de ser convenientemente, ser convincente a ponto de mostrar aos outros o que nós queremos que pensem sobre nós? E quando estamos cansados ou acostumados ou íntimos de alguém, como nossa própria família, nos deixamos nos comportar de outras formas. Como é que estamos nos comportando? Essa tirania que muitas vezes apontamos com o dedo fora de nós, em situações de flagrante tirania, estão sendo por nós também desenvolvida nos grupos particulares a nós? Há sempre a questão de refletirmos sobre isso. Sempre a reflexão é bem-vinda. Não só para corrigir erros, mas para evitá-los e para verificar se estão ou não ocorrendo. É muito importante. Continuando aqui o texto, temos uma nova parte em que está dito o seguinte: discussões acerbadas se levantam, tocando a azedia venenosa. Vejam só, a conturbação, a perturbação, as emoções afloradas trazem, de certo modo, sempre um mau comportamento em relação a estados que não são tirânicos, por assim se dizer. Existe sempre a relação, claro, entre virtude e vicissitude. O que é uma virtude, né? A clássica da clássica, a paciência. Por que a paciência é uma virtude? Porque quando não agimos pacientemente, agimos fora de uma relação coerente com os nossos próprios princípios. Pois agimos de cabeça quente, pois agimos sem pensar, pois agimos como não agiríamos caso estivéssemos calmos. Paciência faz com que a gente baixe essa animosidade e tenha ações não ofensivas, não venenosas, não azedias. Discussões acerbadas se levantam tocando a azedia venenosa. Ou seja, nos tornamos tiranos, sem a ajuda das virtudes. E, como eu reitero, paciência é uma das grandes virtudes que fica fácil aqui de descrevermos em comparação a uma vicissitude, um erro de comportamento, agir como não se agiria, agir de cabeça quente. Dando continuidade, temos aqui estamos no quarto ponto da obra. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Quantas e quantas vezes nós podemos observar discussões entre famílias, entre amigos, entre pessoas próximas, que muito gostam uma das outras, que acontecem por falta de entendimento retórico, por falta de entendimento sobre a comunicação, por assim se dizer. As pessoas acabam se ofendendo, se magoando, tornando-se tiranas, não só dos outros, mas de si mesmas, e perdendo grandes oportunidades, e criando correntes que podem vir a ser arrastadas. É sempre bom evitar todas essas discussões e trazer, como é dito aqui, né, belas expressões afetivas que não deveríamos, né, as abalar nos seus fundamentos e trocá-las por ofensas indébitas. Durante a nossa vida são poucas as coisas que refletem em nossa memória, cujas quais nós podemos falar
que nos lembramos. Se pararmos agora para pensar sobre a nossa trajetória, quantos anos de vida já passou e quanto tempo demoraria para refletir as coisas que eu me lembro? De fato, não demoraria tanto tempo assim. E as coisas que nos marcam a memória podem ser boas ou ruins. Não deixemos que esses comportamentos tirânicos transformem essas lembranças em lembranças amargas, pois elas vão nos acompanhar assim como as lembranças boas, que deveriam estar lá ocupando tais espaços. Por experiência, acredito que todos nós saibamos que não vale a pena. O tempo passa, as coisas mudam e tomara que não fique para ninguém apenas os escombros de uma relação pautada por sobre uma tirania. Dando continuidade, assim, aqui estamos agora na quinta coluna, aqui, né, digamos assim, no quinto ponto em relação ao texto. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Até agora, né, uma discussão pesada sobre posicionamentos, abalos e tudo mais. Não devemos também, né, apenas falar sobre os espinhos, eles vêm das rosas e elas são belas. E reiterando o que foi lido, contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. É fácil de corrigir, caso estejamos em sintonia com essa visão cosmopolita, digamos, essa visão maior, essa visão desinteressada, esse amor incondicional, essa visão de que as boas ações são boas e prazerosas por si mesmas, e não pelas suas recompensas. Aqui mora um pouco da dificuldade, claro. Mas caso a gente supere essa dificuldade e tenha essa sintonia com o mestre, de fato podemos corrigir esse percurso, podemos. E a prova disso é o próprio fato de estarmos aqui presentes. Caso do contrário, não estaríamos aqui para um mundo de expiações em que vamos corrigir questões deixadas, visando nos tornarmos melhores, para nos aproximarmos do que realmente deveríamos ser, resolvendo problemas, tentando não arrastar correntes, né? Questões aí que nos interessam, no sentido de tentarmos cumprir o melhor papel possível, que a nós mesmos foi posto por nós mesmos, né? E é algo engraçado, curioso, né? Curioso, claro. Mas então vamos pensar sobre a importância de estar alinhado com o mestre. Pois veja, mesmo alinhado com o pensamento da criatura que pisou essa terra com a alma mais iluminada possível, Jesus Cristo, ainda assim vamos errar. Como já foi dito, não tem como. Muitas vezes erramos achando que estamos fazendo certo. De certo, isso não se torna bom apenas por isso. Porém, de certo, através da nossa autocrítica, percebemos se é certo ou não o que estamos fazendo e se devemos ou não alterar os nossos percursos. Estar em sintonia com o que é bom, com o que é justo, com o que é virtuoso, com o que é correto, não vai nos tornar automaticamente as melhores pessoas do mundo. No entanto, nos dá um instrumento muito poderoso de recapitular os nossos erros e tentarmos nos tornarmos dia a dia pessoas melhores. Pessoas não tirânicas. Pessoas que vão entender que as outras pessoas são tão falhas quanto nós. E que em nossa falitude, assim como nas dos outros, o choque dessas individualidades podem gerar desconfortos que não vão ser resolvidos à força, senão pelo diálogo. Diálogo esse que é o correto em relação a uma postura tirânica. Até mesmo com um tirano. Vejam,
nós, ao estarmos expostos a um papel de um tirano que venha a nós falar algo, também devemos nos acalmar, pacientemente dialogar para tentar demonstrar o que está acontecendo. Não podemos justificar as nossas ações pelas ações dos outros. Não podemos. Existe um conto que eu acho muito bom. Um conto meio simples e banal, mas eu acho ele profundamente belo. Vou contar aqui agora. É dito que certa vez um sábio andava no deserto junto com o seu discípulo. E tinha muitos escorpiões naquela região. E em certa ocasião eles olharam um buraco, foram lá, olharam no buraco e tinha um escorpião. E o escorpião estava tentando fugir do buraco. Eles não tinham nada para tirar o escorpião de lá de dentro. Né? Vamos tentar fazer essa imaginação, claro. E aí o mestre foi lá e colocou a mão para tirar o escorpião do buraco. O escorpião picou a mão do mestre. O discípulo ficou só olhando. Tudo bem. Aí o mestre foi lá e colocou a mão no buraco para tirar o escorpião de novo, levou outra picada. E o discípulo ficou só olhando. Aí o mestre foi lá e colocou a mão de novo para tirar o escorpião. E o discípulo falou, poxa mestre, aí já é demais, você está vendo, o escorpião não vai parar de te picar. E o mestre disse, e eu não vou parar de tentar socorrê-lo. A natureza do escorpião é picar. A minha natureza é tirar ele lá de dentro. Não vou mudar a minha natureza pela natureza do escorpião. E vamos imaginar, claro, que o mestre foi lá e conseguiu tirar o escorpião lá de dentro. Ou seja, quantas e quantas vezes não encontramos pelo caminho pessoas, ou nós mesmos, em muitas ocasiões, justificando os nossos erros a partir de ações que julgamos ser erradas que chegaram até nós. Justificando nossas ações tirânicas frente a outros com um argumento nada lógico de que assim agimos, pois o outro agiu pior, ou pois olha só o que a pessoa fez. Quantas e quantas vezes? Isso é estar em sintonia com Jesus? É estar em sintonia com um pensamento não tirânico? Por muitas vezes devemos tomar cuidado com aquilo que nos impede de vermos a nós mesmos como nós somos. E esse pensamento egocêntrico em relação ao nosso umbigo ser o centro do universo, pode ser, não pode, né? É muito perigoso. É muito perigoso. Porém, voltando aqui a se ater um pouco ao texto, né? Reitero a leitura da quinta parte. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Claramente temos aqui um instrumento muito oportuno, a união, né, claro, com Jesus e seu Evangelho. Vamos para o próximo ponto. Temos aqui agora o tópico 6º da nossa leitura. O Senhor somente ensinava aos que ouviam, segundo o que podiam compreender. É muito complicado, de fato, desdobrar-se em relação ao que vai ser dito para analisar qual seria o grau instrutivo do sujeito de abstrair o que está sendo falado. Porém, talvez a gente não deva dar esse passo tão largo e pensarmos, vamos falar com as pessoas assim como elas podem ouvir. Porque, quiçá, nós sabemos sobre nós mesmos como é que nós aprendemos, pois aprendemos muitas vezes errado. Como compreenderemos, né? A gente pode pensar assim, como o outro vai entender e assim então pensar como falar para alguém alguma coisa. Porém, ao falarmos, darmos o nosso melhor, falarmos da forma que achamos mais correta e vermos que o resultado não está sendo atingido, não devemos nos tornar tiranos. Não devemos nos tornar tiranos. Jesus, a alma mais iluminada que pisou nessa terra, tinha sabedoria o bastante para compreender qual seria a melhor forma de chegar aos seus discípulos. E, claro, vejam só, por mais que Jesus seja, assim, a alma mais iluminada, ele não só é uma alma iluminada,
como teve um caminhado sempre tendenciosamente, no caso positivo da palavra, para o que era correto. Então ele conhecia com quem ele estava falando, ele sabia sobre o que ele estava falando, ele pisava onde as pessoas pisavam, ele fazia o que as pessoas faziam, ele abdicou das riquezas, ele abdicou de grandezas que queriam deixar a ele, fez pessoas abdicarem também, tanto das suas ações terríveis quanto daquilo que as prendiam no mundo material. Nós temos diversos exemplos sobre isso, diversos. E isso possibilita Jesus, em sua imensidão, falar de forma certa para certas pessoas. Talvez nós, em nossa pequenez e arrogância, possamos pensar que muitas vezes o outro não nos entende, porque nós sabemos mais que o outro. Não, talvez seja muito pelo contrário. Talvez seja muito pelo contrário. Até porque o que é que se pode saber? O que é que realmente é um conhecimento válido no sentido do propósito da busca que estamos buscando, obviamente. Fica aí o questionamento. Dando continuidade, temos agora aqui o 7º ponto. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Eu leio isso e a única coisa que me vem à mente é respeito. Respeitar o próximo e os seus momentos. A vida hoje cotidiana, nas suas conturbações e suas repetições, dá a nós a impressão de que podemos muitas vezes saber de fato o que o outro sente por semelhantes situações que porventura tenhamos passado. E muitos dos ensinamentos que queremos transmitir para os outros em forma de aconselhamentos acabam tendo essa carga passional, com grande emoção, com grande rigor e tirânica. Nessa nossa ânsia de buscar o melhor caminho para aqueles que não somos nós, uma vez que nós sabemos qual é o melhor caminho. É preciso estar muito atento. O respeito é algo muito importante. Sem o respeito, o amor não brota. Sem o respeito, nada germina. Talvez o respeito, assim como a paciência, seja das coisas que todos nós sabemos, de certo modo, o que é, porém, na nossa busca, por isso, sempre temos caminhos muito difíceis. E o respeito pode parecer, não, mas eu respeito todo mundo, eu ouço todo mundo, eu sou uma pessoa respeitadora, uma pessoa educada, Nossa, muito respeito. E o nosso julgamento por sobre os outros? É respeitoso? E as decisões que tomamos internamente em nome das pessoas? É respeitoso? Talvez o respeito possa ser mais mascarado, mas é preciso ficarmos atentos sobre isso. Dando continuidade, temos aqui já, para encerrarmos a leitura, o 8º ponto. Muito bem. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. E aí a gente pensa, mas estamos falando sobre uma doutrina, a doutrina de Cristo. Não somos doutrinadores, Nós vamos ao centro e falamos a doutrina do Espiritismo. Mas é diferente. É diferente ser um tirano e deixar disponível a alguém um instrumento que faz com que a própria pessoa se emancipe em suas ações. Existe muita diferença. Muita diferença. E, claro, é muito sofrido, muitas vezes, ver pessoas caminhando, galgando um caminho que sabemos que não vai dar certo,
e tentarmos, de forma frustrada, impedir a pessoa de caminhar esse caminho, muitas vezes de forma tirânica tentarmos mostrar uma verdade que a pessoa ainda não viu, e de repente observarmos que a pessoa está seguindo esse caminho. E lá ela se encontra. E aí refletimos, mas eu falei, eu dei o exemplo, eu orientei, a pessoa sabe que não é fácil, e mesmo assim está batendo cabeça. E aí volta, acho que vale a nós, né, a reflexão sobre quem nós somos aqui, né? Quem somos nós, né? O que cada um está buscando? O que cada um tem a oferecer? Muitas vezes achamos que é muito trabalhoso estender a mão, deixar a mão estendida. Mas isso é uma pequena parte de um processo muito maior. Muito maior. E essa mão estendida não pode estar estendida com o dedo apontado ao mesmo tempo. De uma forma tirânica, de uma forma julgatória, de uma forma desrespeitosa. Tudo isso são elementos extremamente difíceis de lidar. Não tiranizais. Poxa, a princípio parece algo tranquilo. Pois eu não sou um tirano. Tiranos são aqueles governantes tirânicos. Tirania é algo que a história trabalha com grande entusiasmo para demonstrar o que é algo ruim. A tirania é feita sempre por figuras maiores, públicas, que imprimem o peso das suas ações sobre aqueles que estariam tutelados por eles. Mas, tendo aqui em mente a leitura, percebemos que a relação de poder tirânico não é apenas isso. Está dentro de nós, muitas vezes, em nossa relação com aqueles que dizemos amar, com aqueles que dizemos estar com as mãos estendidas, com aqueles que abraçamos e chamamos de amigos. E não que façamos de forma leviosa, de forma mentirosa, que sejamos leviosos ao falar que, então não, eu estou mentindo, eu não gosto dessa pessoa no fundo. Não. O mais duro é isso, que por muitas vezes podemos ser tirânicos em nome do amor. Enfim, esse exemplo acho que ficou bem ruim, né? Porque não podemos, né? Não devemos e jamais seremos, claro, jamais. Devemos praticar as virtudes e não a tirania. Porém, o texto também nos mostra que caso estejamos em sintonia com a incondicionalidade de um amor que foi ensinado por aquele que foi mais iluminado entre nós, nós teremos sim condições de observar as nossas ações, vê-las se são tirânicas ou não, e tornarmos-nos pessoas melhores, não tiranizadores. Enfim, espero que a reflexão sobre essa leitura alcance os corações e os lares dos ouvintes. Espero também que, assim como eu espero a mim, que todos nós nos tornemos cada vez menos tiranos. Tiranos sobre os outros, sobre nós, sobre as mais diversas situações da vida. Para encerrar, farei uma breve prece. Peço para que todos fechem seus olhos, elevem o seu pensamento a um lugar calmo e tranquilo, que pensem nas pessoas que porventura tenhamos causado inimizades por erros, claro, que podem ter vindo a acontecer por uma falta de comunicação. Vamos pedir também para que os futuros embaraços que tenham que ser desembaraçados por nós consigam assim ser feitos de forma tranquila, ponderada, paciente e respeitosa. Enfim, espero aí ter alcançado de alguma forma
cada um, né, através dessa reflexão. Desejo a todos vocês aí uma bela continuidade do dia. E fica aqui novamente o convite para vocês virem conhecer o CELV, né? A Casa Espírita CELV está de portas abertas para todos. Acompanhem as transmissões das lives nas quintas-feiras. Temos os áudios também das sextas-feiras através da transmissão do canal do YouTube. E desejo a todos muita paz e respeito. Até breve.